Olá pessoal, estou eu aqui com vocês mais uma vez, nesse super vídeo, gravando algumas dicas sobre um dos temas que mais se repete dentro do exame da ordem, envolvendo o direito constitucional, e é o tema especial dos poderes. Sabemos todos que o nosso Estado, ele desenvolve as suas condutas governamentais perante os cidadãos dentro de um sistema de tripartição de funções, que na linguagem que terminou pegando, a gente passou a chamar de separação de poderes. Temos aquela tripartição idealizada por Aristóteles, desenvolvida por Montesquieu, e que até hoje seguimos, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nas provas da ordem, é importante que vocês conheçam os dispositivos constitucionais que envolvem esses institutos. E eu quero trabalhar com vocês, neste vídeo, com algumas dicas sobre poder legislativo. Gente, dentro de poder legislativo, nós temos dois focos de elaborações de questões. Nós temos algumas questões estritamente concentradas no tema processo legislativo, e temos algumas questões que se focam fora do processo legislativo, cuidando da organização do Congresso Nacional, da organização das casas e de algumas competências, atribuições dos membros das casas, os parlamentares. Nos últimos exames, nas últimas 7 provas, caíram 31 questões sobre poderes. Dentre elas, o que mais se repetiu foi poder legislativo. Foram 18 questões sobre poder legislativo. Tivemos 2 questões sobre CPI, 2 questões sobre Congresso Nacional, mas tivemos 10 questões sobre processo legislativo. Logo, o primeiro foco que eu quero de vocês, vocês vão pegar a Constituição e vão ler poderes. Lá, a partir do artigo 45, vocês vão começar com o poder legislativo. E nessa leitura vocês vão dividir 2 frentes. Vão ler a organização do Congresso, da Câmara, do Senado. Vão ler o que se fala sobre os deputados e senadores, sobre as reuniões, sobre as comissões nas casas legislativas. E vão ler, em especial, os artigos que cuidam de processo legislativo, matéria que está prevista nos artigos 59 a 69. Da Constituição da República. E eu quero dar de início algumas dicas com vocês rápidas sobre processo legislativo, que é o tema de maior incidência nas provas de direito constitucional do exame de ordem, quando a gente aborda o tema dos poderes. Em processo legislativo, 2 focos para que sejam elaboradas as questões pela banca examinadora. Primeiro, o trâmite formal do processo legislativo. Suas 3 fases: a fase de iniciativa, de deliberação e a de conclusão para, por fim, promulgação, sanção, publicação das leis. Em paralelo, nós temos o tema das espécies de fontes normativas que participam desse processo legislativo. Eu quero falar com vocês sobre algumas dicas nas espécies de fontes que integram a matéria chamada processo legislativo dentro do Poder Legislativo. A Constituição da República, no artigo 59, elenca em seus incisos que são espécies do processo legislativo constitucional, as emendas constitucionais, as leis nas suas 3 modalidades, leis ordinárias, leis delegadas e leis complementares, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Atenção, hein, gente? 7 fontes consubstanciam o rol das espécies que integram o que o artigo 59 lista como espécies do processo legislativo. As medidas provisórias, muitos doutrinadores de quilate criticam, não deveriam ter sido inclusas no rol dos incisos do artigo 59. Mas na tua prova, você não vai estar lá, a tua prova é objetiva para discutir se isso está certo, errado, é de melhor ou de pior técnica constitucional. As medidas provisórias são espécies que integram o processo legislativo constitucional. Os decretos legislativos e as resoluções são instrumentos que são expedidos pelo próprio Poder Legislativo, quando normatizam matérias de sua competência. O Congresso Nacional, em regra, se manifesta nas matérias de sua atribuição através de decretos legislativos. Estão lá no artigo 49 da Constituição, as matérias do Congresso Nacional. As resoluções refletem vias normativas pelas quais o Senado e a Câmara, em regra,
se manifestam? O Senado e a Câmara expedem resoluções com as quais normatizam matérias de suas atribuições. Então, a primeira dica que eu quero constatar com vocês aqui em processo legislativo é: 7 são as espécies que integram o processo legislativo constitucional, incluindo medidas provisórias, incluindo decretos legislativos, incluindo resoluções. Além destas, as emendas constitucionais e também as leis ordinárias, delegadas e complementares. Gente, na elaboração das leis, é necessário que se respeitem algumas normas gerais, padronizadoras do modo de, formalmente, se fabricarem as leis. É necessário ter respeito ao estatuto genérico de normas padronizantes que ensinam como se legisla. E atenção, se cai na prova de vocês, o parágrafo único do artigo 59 vai nos dizer que cabe à lei complementar elaborar normas gerais sobre a elaboração, sobre a formação das leis, sobre a publicação, a vigência das leis. Então, na tua prova, o examinador pode colocar a quem cabe, a qual fonte normativa cabe tecer normas gerais sobre processo legislativo. Cabe às leis complementares, gente. O primeiro monumento que trabalhou com o tema foi a LIC. Hoje nós temos a famosa Lei Complementar 95 de 98. Então destaco aqui o parágrafo único do 59. Cabe à Lei Complementar elaborar normas gerais sobre processo legislativo. O terceiro ponto que eu quero bater com vocês está no artigo 60. É sobre as emendas constitucionais. Vejam, a nossa Constituição, quando foi feita, quando o povo constituinte, no seu mais magno ato de manifestação de vontade popular, naquela grande assembleia, com toda a nação reunida, quando essa nação constituiu, promulgou a Constituição da República Federativa do Brasil, naquele ato originário, ilimitado, incondicionado, no poder constituinte originário, nós fomos escolher o modelo pelo qual se admite futuras manifestações populares para que emendem a Constituição originariamente fabricada. Nós somos de aceitar a manifestação popular, por reconhecermos que podem derivar dos novos costumes, dos novos paradigmas, da nova vocação popular, derivam novas vontades. E é necessário então fazer a reforma, constituir a reforma do produto originariamente anos em retro fabricado. Então existe a manifestação de um poder constituinte, derivado, reformador. Deriva do povo a vontade de fazer reforma, readequando o produto originariamente constituído. Então, as emendas constitucionais são as fontes do processo legislativo que deflagram o exercício do poder constituinte derivado reformador. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. Ela vai exigir que, para que essas emendas constitucionais se manifestem, tenhamos algumas exigências, algumas especialidades no trâmite desse processo legislativo. Vai limitar temporal, circunstancialmente, em conteúdo, o direito de se emendar a Constituição. Então, vocês têm que conhecer para a prova, primeiro, emenda constitucional, é uma espécie das fontes do processo legislativo pela qual se exerce o poder popular constituinte, derivado, reformador. Segundo, quem pode promover uma emenda constitucional? Quem vai ter essa autoridade para promover uma emenda à Constituição? Ô, gente, para promover uma emenda à Constituição, os 3 incisos do artigo 60, eles vão definir. O presidente da República é o chefe de Estado-Maior. Ô, gente, pelo menos 1/3 dos senadores, tem que ter pelo menos 1/3 dos senadores ou dos deputados. Logo, 1/3 dos 81 senadores, 27 senadores podem promover um pedido, uma proposta de emenda constitucional. Na Câmara, 1/3 dos 513